falar vai evitar que você adoeça. Tem uma trend aí no TikTok que é It's better speak to die. Alguma coisa assim, é melhor você falar ou você morrer? É melhor você falar. Eu acho que é melhor você estar começando a falar. Por que é tão difícil para algumas pessoas falarem? Tem pessoas que preferem sofrer sozinho pro resto da vida, aguardar alguma coisa do que falar. Tá certo. Não estou aqui para falar sobre isso exatamente. Porque a gente sabe que existem inúmeras questões sociais, familiares, para uma pessoa ela guardar tudo para si e não falar o que ela sente. Mas eu estou falando sobre a importância de você falar. Eu, como uma pessoa que era extremamente fechada, e hoje sou uma pessoa que falo demais, eu posso dizer que isso melhorou minha vida em muitos aspectos. Me fez com que eu me tornasse uma pessoa menos ansiosa, de verdade. Olá pessoinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse perfil, nesse canal, onde eu falo sobre reflexões, dicas, conselhos, desabafos, vivências de uma adolescente, que ainda é adolescente, por mais que ano que vem eu vou fazer 18 anos, eu ainda sou uma adolescente. Eu vou falar sobre o quão falar, escrever palavras me ajudou com a minha ansiedade. Graças ao Senhor, eu tenho uma boa relação com os meus pais. Meus pais realmente são boas pessoas. Excelentes pais. Só que eu sei que isso não é uma realidade de todas as pessoas. E isso é muito triste. Porque, querendo ou não, se você não tem pais que te escutam, eu sinto muito. Porque, mesmo com os meus pais me escutando, às vezes eu sinto que eu não sou ouvido o suficiente. A gente nunca vai estar satisfeito com nada, mas mesmo assim, eles se esforçando demais, eu gravando coisas aqui pra internet, eu falando, desabafando, eu tenho amigas, eu converso, eu ainda sinto que eu não sou vista o suficiente, entendeu? E isso é incrível como a gente percebe que nunca vai ser o suficiente pra nós, né? Qual é o ponto que eu quero chegar com esse vídeo? Escrever, gravar, falar, me ajudou a ser uma pessoa melhor. Eu comecei a gravar vídeo pra internet aqui em 2023 e desde lá eu tenho gravado vídeo não só pra cá, pro YouTube, mas pro Instagram e pro TikTok também. E é incrível como a minha ansiedade melhorou. Eu comecei a dormir melhor, escrever diário. Aí você fala, você escreve todo dia? Não, gente, eu não escrevo todo dia diário. Meu diário ele é pequenininho. Eu escrevo só quando tem coisas muito importantes que eu quero registrar. Mas eu escrevo um livro, então eu sempre estou escrevendo, eu sempre estou falando em vídeos aqui. E isso me ajudou muito com a minha ansiedade, porque tem uma frase que é muito boa, que eu gosto muito dela, que fala que o contrário de depressão é expressão. Ou seja, se você não quer se tornar uma esponja e absorver tudo, você precisa jogar pra fora, você precisa se expressar. Se você não quer ficar uma pessoa deprimida e sugar tudo pra você, você precisa se expressar. Seja falando, seja criando coisas, seja no seu modo de vestir. Você precisa jogar quem você é pra fora. Porque senão você vai começar a absorver as coisas. E é incrível que quando eu comecei a usar coisas que eu gosto, eu comecei a escrever livro, eu comecei a não ter vergonha de gravar pra internet, continuei postando. Eu comecei a melhorar minha ansiedade de verdade. Eu comecei a não reparar tanto nas outras pessoas, eu comecei a focar mais em mim, de verdade. Isso melhorou muito a minha ansiedade. Eu já tive, muitas questões com amizades, assim, falta de comunicação, falta de diálogo. E é incrível que quando você aprende a se comunicar, você melhora as suas relações, claro, as pessoas que são dispostas a te entender. Mas as amizades que eu tenho são pessoas que a gente se comunica, a gente se entende, a gente não vai ficar chateada uma com a outra por um mal entendido, porque a gente vai pegar aquele assunto e conversar e se entender. E falar foi uma das coisas que mais me ajudou nesse processo da minha ansiedade, porque falar, você assiste os vídeos. Tem aqui um ponto muito importante. Quando você grava um vídeo, como sou eu mesma que edito, eu revejo o meu jeito de agir, o meu jeito de falar, eu começo a perceber como que eu sou filmada. E eu começo a perceber se um tópico foi muito sensível pra mim, eu começo a perceber se eu gesticulo muito com as mãos, eu começo a perceber se eu não consigo fazer o contato visual aqui com a câmera o tempo todo, se eu tenho algum vício de linguagem, se eu fico usando muita gíria. Você começa a perceber
pequenos detalhes sobre você mesmo. Coisas que às vezes você fala que no impulso, você nem tá pensando tanto pra falar, quando você assiste a gravação, você começa a se entender melhor. Realmente abre a sua mente. E é incrível, porque uma pessoa que é ansiosa, ou tem ansiedade ou qualquer outra questão emocional, o seu cérebro, ele infelizmente vive intensamente, ele absorve intensamente. E é incrível que quando você faz isso, ajuda a descarregar, ajuda realmente a você tirar muitas coisas emaranhadas dentro de você que estão confusas. Quando você fala, você escreve, você reorganiza isso, você melhora realmente a forma como você se vê. E quando você reassiste a sua gravação, você relê o que você escreveu, é tão bom, uma sensação de conforto. Você começa a se entender, você começa a olhar você de uma distância diferente, porque você vai estar vendo o que você escreveu. Então você vai pensar, nossa, fui eu que escrevi isso. É muito bom para você se conhecer melhor. E ajuda com a ansiedade, porque assim como eu falei, ajuda a gente a reorganizar os nossos pensamentos, ajuda a realmente fazer esse descarte de tanta coisa que tá aqui dentro, seja aqui na garganta, no coração. É tão bom. Eu sinto muito caso alguém realmente não puder ter alguém para ouvir você. Se você não tem um amigo, você não tem um parente, comece a escrever. Comece a escrever, comece a ler o que você escreveu. Pode parecer algo muito simples, como eu também achava que era algo muito simples. Só que quando você lê as coisas que você escreveu, você vai entender como você funciona. Tem coisas que eu escrevi de apoio moral, assim, nossa, Nanda, do futuro você vai conseguir, não sei o quê, que quando eu releio, aquilo realmente foi pra mim. Não era como se fosse um conselho de um terceiro pra mim. Foi eu mesma que me dei aquele conselho. Além de escrever coisas, falar. Se eu não tenho alguém que me ouça, a internet vai me ouvir. É tão bom quando você realmente reorganiza os seus pensamentos, falando, escrevendo, tirando esse excesso de coisa acumulada, principalmente vindo de uma pessoa ansiosa, você consegue controlar mais a sua ansiedade. Ou melhor, você consegue manter ela sob controle. Eu fico muito feliz por ter começado a gravar pra internet. Uma das coisas que mais me ajudou nesse processo de autoconfiança, de ser uma pessoa melhor, de falar melhor, foi a internet. Uma simples ação de pegar meu celular, colocar aqui, me gravar, editar e postar, me ajudou muito. Tem muitas pessoas queridas que eu conheci através da internet, muitas pessoas que eu possivelmente ajudei com algum vídeo. E é muito recompensador, muito. Eu espero que vocês possam começar a escrever, começar a falar, começar a realmente colocar o que você tem aqui dentro pra fora, pro mundo. Tem pessoas que vão se identificar com você, vão ter pessoas que vão enxergar as dores delas em você. Você vai ajudar as pessoas. Ou então, se você não ajudar alguém, você vai estar se ajudando, tirando tudo aquilo de dentro de você e jogando pra fora. Um beijão, tchau, tchau.